Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo de hoje não vai ser só um videozinho não, vai ser uma aula de tudo sobre renda fixa. Então já indo direto ao assunto, essa aula aqui vai ser uma aula bem longa, que eu vou falar de tudo sobre renda fixa, investimentos, tipos de investimentos, taxa Selic e diversas coisas. Então fica no vídeo aí, vai salvando, se não quiser terminar hoje, vai vendo por partes, beleza? Então a primeira coisa que a gente vai falar é definição de renda fixa. Renda fixa é uma categoria de investimentos em que as condições de retorno são definidas no momento da aplicação, ou seja, o investidor já sabe de antemão a forma como será remunerado. Isso contrasta com a renda variável, como as ações, onde o retorno depende das oscilações aí do mercado. Na prática, você investe em renda fixa e está emprestando dinheiro para um emissor, seja ele o governo, bancos e empresas. E em troca, elas pagam uma remuneração que pode ser pré-fixada, pós-fixada ou atrelada a índices como a inflação. E agora, por que a renda fixa é importante? O primeiro ponto é segurança. A renda fixa é amplamente considerada uma opção segura de investimento, especialmente comparada à renda variável. Muitos produtos, como os títulos públicos e CDBs, têm baixa volatilidade, o que é atrativo em busca aí para quem quer estabilidade, beleza? A previsibilidade também é um outro ponto muito importante, que é um dos grandes atrativos aí da renda fixa, é a previsibilidade. Dependendo do título, o investidor pode saber de antemão o retorno quando receberá ao final do prazo ou ter uma ideia de quanto será o seu retorno. Isso facilita o planejamento financeiro, seja para os objetivos de curto, médio e longo prazo. 3. A proteção aí contra riscos. A renda fixa é uma excelente ferramenta para diversificação da carteira. Ela pode ajudar a equilibrar o risco quando combinado com investimentos mais voláteis como ações. Além disso, alguns produtos têm cobertura do FGC, Fundo Garantidor de Crédito, o que traz aí uma segurança adicional, uma preservação também do poder de compra. Alguns títulos de renda fixa, como o Tesouro e IPCA+, são indexados à inflação, o que significa que garante uma rentabilidade acima da inflação, preservando o poder de compra aí de você, investidor. É indicado para qualquer perfil de investidor, desde conservadores até moderados ou até mesmo arrojados. Todos podem encontrar um papel relevante para renda fixa na sua estratégia de investimento, seja para reserva de emergência ou para acumular um patrimônio aí de forma extremamente segura. E agora a gente vai partir para a diferença entre renda fixa e renda variável. Renda fixa. Previsibilidade de retorno é o primeiro ponto. Na renda fixa, as condições de retorno, seja taxa de juros e índices de correção, são conhecidos ou previsíveis no momento da aplicação. O investidor sabe como vai ser remunerado, que facilita aí o planejamento financeiro. Tem o risco considerado um investimento muito seguro, principalmente com produtos de títulos públicos e CDBs aí de grandes bancos. Tem menos volatilidade e o retorno geralmente é estável. Além disso, alguns produtos são garantidos pelo FGC, que eu já falei lá em cima, oferecendo maior proteção. Exemplo de títulos aí que a gente tem na renda fixa são o Tesouro Direto, CDB, LCI, LCA, debêntures, CRIs e CRAs. Renda variável. Imprevisibilidade de retorno. Na renda fixa, na renda variável, o retorno do investimento depende das condições aí de mercado, o que significa que o investidor não sabe quanto ao certo ganhará ou terá de ganhos. Isso porque, se o valor do ativo oscila de acordo com os fatores como desempenho da empresa, economia, notícias e eventos internacionais. O risco também é considerado muito arriscado, porque o valor dos ativos pode variar rapidamente, tanto para cima quanto para baixo. O investidor pode ter grandes ganhos, mas também pode ter muitas perdas do seu capital investido. Exemplos desses investimentos são as ações, fundos imobiliários, que são os FIIs, os ETFs e as criptomoedas. E aqui a gente tem uma comparação de características que estou mostrando aqui na tela para vocês, da renda fixa em renda variável. A característica primeira é o risco. Renda fixa, baixo a moderado. Renda variável, moderado a alto. Previsibilidade. Renda fixa alta,
Renda variável, a previsibilidade é baixa. Retorno, renda fixa, geralmente estável e mais baixo. Está aparecendo aqui no cantinho da tela para vocês ou aqui em cima, depende de como ficou melhor aí para colocar. E renda variável, potencialmente maior e mais volátil. Objetivo, preservação e acumulação segura é para a renda fixa. E o objetivo da renda variável é crescimento aí de patrimônio. E por que é importante aí entender essa diferença? Essa distinção é essencial para que o investidor possa alinhar suas escolhas ao seu perfil de risco, aos seus objetivos financeiros. Investimento em renda variável traz maiores ganhos, mas também tem maior risco e incerteza. Já a renda fixa, embora ofereça retornos mais modestos, é o ideal para quem prioriza segurança e previsibilidade. Se você entender essa diferença, você vai conseguir entender esses dois tipos de investimento são complementares dentro da sua estratégia de diversificação de carteira. E agora, o que são os juros? Os juros são a remuneração paga pelo uso do dinheiro de outra pessoa ou instituição. Quando você empresta dinheiro, por exemplo, investindo em renda fixa, recebe juros aí como compensação por ter cedido recurso aí temporariamente. Da mesma forma, quando você pega dinheiro emprestado, como financiamento ou empréstimo, você paga juros pelo dinheiro que você está aí utilizando. Há dois tipos aí principais de juros. São os juros simples, que são calculados apenas aí pelo valor principal, o montante inicial investido aí ou emprestado. Um exemplo, se você empresta aí R$1.000 com uma taxa aí de 10% ao ano, no final do ano você vai receber R$100 de juros. Já os juros compostos são calculados sobre o principal mais os juros acumulados. Esse é o tipo mais comum nos investimentos aí e para empréstimos também. Como exemplo, se você aplica R$1.000 aí a uma taxa de 10% ao ano com os juros compostos, no segundo ano você ganhará sobre juros em cima de R$1.100, o montante do primeiro ano mais os juros. E assim vai sucessivamente. E por que os juros existem? Os juros são fundamentais na economia e existem aí por várias razões. O primeiro deles é o custo de oportunidade. Quando alguém empresta dinheiro, há um custo de oportunidade, ou seja, o que poderia ser feito com aquele dinheiro em vez de emprestá-lo. Os juros compensam essa perda. No caso de quem toma o dinheiro emprestado, os juros são o preço de usar os recursos que você aí não possui no momento. O segundo é o risco de crédito. Quem empresta dinheiro assume o risco de que o valor não seja devolvido. Isso tanto para quem pega emprestado como para quem investe também. Maior risco de inadimplência ou não pagamento, maiores serão os juros cobrados para compensar esse risco. Ou seja, se você tem um nome sujinho na praça, se você pegar dinheiro emprestado, você vai pagar mais juros aí. O terceiro ponto é a inflação. Os juros também protegem o investidor da perda do valor do dinheiro ao longo do tempo devido à inflação. Se o dinheiro emprestado ou investido não render juros, ele perderá o poder de compra aí. Portanto, os juros servem como uma compensação para essa perda. Incentivo também para o investimento. Os juros permitem que quem tem recursos disponíveis para investir em empresas ou governos, recebendo como uma remuneração em troca. Isso impulsiona a economia, pois incentiva o fluxo de capital, permitindo o crescimento de empresas e a realização aí de diversos projetos, por exemplo. Agora a gente tem aqui a aplicação dos juros na renda fixa, que eu vou falar um pouquinho para vocês. Nos investimentos de renda fixa, os juros são a principal forma aí de remuneração. Por exemplo, ao comprar um CDB ou um título público, você está emprestando dinheiro para um banco ou para um governo. Eles pagam juros pelo uso aí do seu dinheiro. E a gente vai agora com um exemplo prático de juros. Suponha que você invista aí R$10.000 em um título de renda fixa que paga aí 5% ao ano de juros compostos. Após o primeiro ano, o investimento valeria aí R$10.500, que são os 10.000 mais 500 de juros. No segundo ano, os juros serão calculados sobre R$10.500, o que gerará um montante maior devido ao efeito dos juros sobre os juros. E agora a gente vai falar um pouquinho aqui do que é a taxa Selic. A Selic
significa que é um sistema especial de liquidação e custódia. É a taxa básica de juros da economia brasileira e ela é definida pelo Banco Central por meio de um comitê de política monetária chamado Copom, que se reúne a cada 45 dias para avaliar se a economia e definir a taxa Selic, que influencia nos juros cobrados em diversas operações financeiras, como empréstimos, financiamentos e investimentos. A Selic Meta é a taxa definida pelo Copom, enquanto a Selic Over é a taxa praticada no mercado no dia a dia, sobre operações entre as instituições financeiras. E agora, qual é o principal papel da Selic na economia? 1. Controle da inflação. O principal objetivo da Selic é controlar a inflação quando a inflação está alta. Isso aí, os preços dos bens e serviços estão subindo muito. O Banco Central aumenta a Selic, isso encarece o crédito, o que desestimula consumo e investimentos, ajudando a desacelerar a economia e, consequentemente, conter aí a inflação. Por outro lado, quando a inflação está controlada e a economia precisa de estímulo, o Banco Central ele reduz aí a Selic, tornando o crédito mais barato, o que incentiva o consumo, o investimento, impulsionando aí o crescimento econômico. Agora a gente vai tratar um pouquinho aqui do custo do crédito. A Selic influencia diretamente nos juros que os bancos cobram para conceder o crédito aí. Quanto mais alta a Selic, mais caros ficam os empréstimos e financiamentos. Isso ocorre quando os bancos se baseiam em seus custos de captação, quando pagam para pegar dinheiro emprestado. Na Selic, consequentemente, repassa esse custo aí para os consumidores. Se você quiser financiar um carro, uma casa agora com a Selic aí acima de 11%, chegando aí a uma meta que eles estimam de 12,25%, tu vai pegar um empréstimo ou financiamento bem caro. Agora os impactos aí nos investimentos. A Selic também afeta o rendimento dos investimentos, especialmente aí na renda fixa. Quando a Selic está alta, os títulos públicos e privados pagam juros baseados no CDI ou na própria Selic e tornam os investimentos aí mais atrativos, pois oferecem maiores retornos. Por exemplo, o Tesouro Selic, um título público pós-fixado, paga ao investidor um retorno atrelado à Selic, o que torna uma boa opção quando a taxa está alta. O mesmo ocorre com os CDBs e outros produtos aí da renda fixa. Uma outra opção, outra coisa que acontece aqui também é a valorização da moeda. A Selic também afeta a cotação do real em relação aí às outras moedas. Quando a Selic está alta, o Brasil se torna mais atrativo para os investidores estrangeiros que buscam aí retornos maiores, que chamam aí de carry trade. Isso pode aumentar a demanda aí pelo real, valorizando a moeda. Agora, quando a Selic cai, pode ocorrer o contrário, com uma desvalorização da moeda. Mas a gente está vendo aqui que o dólar está subindo e a Selic está alta mesmo assim. E como a Selic influencia aí agora a renda fixa? O primeiro investimento que a gente vai falar aqui é o Tesouro Direto. O Tesouro Selic é o título mais diretamente afetado, pois sua rentabilidade acompanha a taxa Selic. Quando a Selic sobe, o retorno desses títulos aí aumenta. CDBs e LCIs. Muitos desses produtos têm rentabilidade atrelada aí ao CDI, que acompanha de perto a Selic. Quanto mais alta a Selic, mais rentáveis esses investimentos aí se tornam. Agora a gente vai falar um pouquinho da renda variável com a alta da Selic. Por exemplo, em tempos de Selic alta, a renda variável sofre um pouquinho, porque a renda fixa costuma atrair mais investidores, já proporcionando um retorno elevado com baixo risco, o que pode reduzir a atratividade de investimentos aí mais arriscados, como ações aí e fundos imobiliários. E agora eu vou falar um pequeno resumo do que eu falei até o momento. A taxa Selic é uma ferramenta crucial usada aí pelo Banco Central para equilibrar a economia, controlando a inflação, influenciando o custo do dinheiro. Para o investidor entender o comportamento da Selic é essencial, já que ela impacta diretamente a rentabilidade dos investimentos de renda fixa e também os custos de financiamento. Uma Selic mais alta pode significar retornos maiores para quem investe, mas também um crédito mais caro para quem toma empréstimos. Agora eu vou falar um pouquinho aqui do que é
a inflação. A inflação é o aumento geral e contínuo dos preços de bens e serviços aí ao longo do tempo. Em outras palavras, é a redução do poder de compra da moeda, o que significa que com o passar do tempo, o mesmo montante de dinheiro compra menos produtos e serviços. Por exemplo, 94, uma nota de 100, hoje tranquilamente, se você for ver o gráficozinho lá básico da nota de 100 reais, você vai ver hoje que ela vale aí um pouco mais de 10 reais, porque ela foi corroída aí pela inflação. Ou seja, 100 reais lá atrás valem hoje muito menos aqui por causa da inflação. E agora, como a inflação é medida? A inflação é medida por índices de preços, sendo mais comum o índice de preço ao consumidor amplo, chamado IPCA, que é calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Basicamente, a gente conhece como IBGE. Esse índice acompanha a variação dos preços de uma cesta de bens e serviços consumidos aí pelas famílias. E agora eu vou mostrar aqui uma explicação do conceito de inflação e seu impacto no poder de compra. Como eu falei para vocês, que a inflação é um aumento geral e contínuo dos preços de bens e serviços, que com o tempo diminui o poder de compra da sua moeda, que significa que com o passar do tempo aí, se, como eu falei lá dos 100 reais, o mesmo montante compra menos aí produtos e serviços. Agora a gente vai falar do impacto da inflação no poder de compra. O primeiro impacto é a redução do poder de compra. A inflação reduz o poder de compra da moeda. Por exemplo, se a inflação anual é de 5%, um produto que hoje custa 100 reais custará 105 no próximo ano, assumindo que o preço siga no mesmo ritmo da inflação. Isso significa que com a mesma quantidade de dinheiro, você compra menos coisas no futuro. E a gente sabe que o Brasil é um país muito inflacionado, tudo vai aumentando aí, e nem sempre a inflação sua é mesmo lá indicada lá pelo governo, lá pelo IPCA, pelo IBGE, beleza? Um exemplo prático que a gente tem aqui: suponha que você tenha R$1.000 hoje e a inflação anual seja 6%. Se a inflação se mantiver constante no próximo ano, o mesmo montante de R$1.000 terá o poder de compra de equivalente a R$943 em termos de hoje. Isso porque os preços terão subido e as quantidades de bens e serviços que você pode adquirir com R$1.000 terá diminuído. Agora eu vou falar também dos efeitos nos seus investimentos. Para proteger o seu poder de compra, é importante que os investimentos superem a inflação. Caso contrário, o retorno real ajustado aí pela inflação será menor. Por exemplo, o investimento render 8% ao ano, mas se a inflação for 6%, o retorno real é de somente 2%. Agora, a inflação e renda fixa. Em investimentos de renda fixa, alguns produtos como Tesouro IPCA+, são projetados para proteger contra a inflação, oferecendo um retorno que é ajustado aí pelo IPCA mais uma taxa fixa. Isso significa que o investidor garante um retorno real acima da inflação, preservando o seu poder de compra. Eu vou colocar aqui do lado uma tabela de inflação desde o Plano Real, desde a criação do Plano Real, uma evolução aí ao longo do tempo, não de todos os anos, mas uma boa parte aí da tabela de inflação desde a criação do Plano Real em 1994. Então, estou colocando aqui do lado para vocês terem uma ideia aí da inflação, quanto que a gente tem aí anualmente perdido de poder de compra. Agora a gente vai falar de um resuminho aqui sobre o que a gente falou da inflação. A inflação é o aumento contínuo dos preços, que reduz o poder de compra da moeda ao longo do tempo. E é muito importante acompanhar a inflação e considerar os seus investimentos que proporcionem retornos reais acima da inflação para proteger e crescer seu patrimônio. A compreensão da inflação ajuda a avaliar a real rentabilidade dos investimentos e a manter o poder de compra aí do seu dinheiro. E agora vamos mudar de capítulo aqui e tratar de tipos de investimento em renda fixa. O primeiro deles, títulos públicos. Os títulos públicos são uma das formas mais seguras de investir em renda fixa no Brasil, já que são emitidos pelo governo federal por meio do Tesouro Direto. Os investidores podem comprar diferentes tipos de títulos, cada um com características específicas que atendem às diferentes necessidades e perfis aí de vocês investidores. Os tipos de títulos públicos são: o primeiro,
Tesouro Selic. Como funciona o Tesouro Selic? O Tesouro Selic é um título pós-fixado, ou seja, sua rentabilidade está atrelada à Selic, a taxa básica de juros da economia. Ela acompanha a variação diária dessa taxa. E para quem quer indicado? É ideal para quem busca segurança e liquidez. É recomendado para o investidor que precisar de dinheiro a qualquer momento, já que o Tesouro Selic não sofre grandes variações de preço e é menos afetado pela volatilidade ou quase não é afetado pela volatilidade. É uma boa opção e a principal opção para sua reserva de emergência. Até R$10.000 você não paga taxa no Tesouro Direto. O segundo tipo de tesouro é o Tesouro IPCA+. Como ele funciona? O Tesouro IPCA+ é um título que oferece rentabilidade mista, composta de uma taxa de juro fixa acrescida da variação da inflação, que é o IPCA. Isso significa que o investidor garante um retorno real acima aí da inflação, independentemente da variação dos preços na economia. Para quem é indicado? É recomendado para quem quer proteger o poder de compra da moeda no longo prazo e é ideal para objetivos como aposentadoria ou compra de um bem aí de valor alto no futuro. O investidor sabe que seu dinheiro não será corroído pela inflação. E o terceiro tipo de tesouro é o tesouro pré-fixado. Como funciona o tesouro pré-fixado? Ele é um título com uma taxa de juros fixa, definida no momento da compra. O investidor sabe exatamente quanto receberá se mantiver o título até o vencimento. E para quem quer indicado aí esse tipo de tesouro? É ideal para quem tem um horizonte de investimento claro e deseja saber exatamente quanto receberá no futuro. No entanto, o pré-fixado é mais arriscado a curto e médio prazo, já que seu valor de mercado oscila muito dependendo da economia e das perspectivas aí de sobe e desce aí das taxas de juros. E agora eu vou mostrar aqui no canto da tela uma comparação rápida aí para vocês de cada título. Então, ó, Tesouro Selic, o tipo de rentabilidade é pós-fixada. A vantagem principal é segurança e liquidez e é indicado para reserva de emergência e curto prazo, despesas aí de curto prazo. O Tesouro IPCA+ é um título híbrido de IPCA mais uma taxa fixa, te protege contra a inflação e os objetivos de longo prazo. O Tesouro pré-fixado tem uma taxa pré-fixada, a rentabilidade, a taxa é fixa, a previsibilidade de retorno é a principal vantagem dele e é indicado para saber exatamente o quanto que você quer de retorno aí no futuro. Agora a gente vai tratar de como comprar títulos públicos. Primeiro, as plataformas. A compra é realizada por meio do site Tesouro Direto ou corretoras que oferecem acesso ao título do Tesouro Direto. Valor mínimo. O valor mínimo de investimento é baixo, permitindo que os investidores iniciantes possam diversificar com pouca grana. Vencimento. Cada título tem um prazo de vencimento específico. O investidor deve escolher aí um título que se alinhe com o seu horizonte aí de investimento. Agora eu vou falar de umas coisas que existem, por exemplo, o Tesouro Direto, que é a regra de marcação a mercado. Um conceito muito importante para você investir em títulos públicos é a marcação a mercado. Ela se refere à forma que o valor do título é recalculado diariamente com base nas condições aí do mercado financeiro. Então, vamos entender o seguinte que impacta aí para você investidor. O que é aí a marcação a mercado? Marcação a mercado é o processo aí de ajustar o valor de um título de renda fixa, como os títulos públicos, de acordo com as taxas de juros vigentes aí no mercado. Ou seja, mesmo que o investidor tenha comprado um título uma taxa de rentabilidade fixa, o preço desse título no mercado secundário, ou seja, o preço pelo qual ele pode ser vendido antes do vencimento, pode aí sofrer variações de acordo com as condições econômicas e as expectativas aí de juros. Como funciona? A variação no preço primeiro. Quando as taxas de juros no mercado sobem, os preços dos títulos antigos mais baixos tendem a cair porque os novos títulos são emitidos com taxas mais atrativas. Por outro lado, quando as taxas de juros caem, o preço dos títulos antigos, já que eles têm taxas mais altas que as novas emissões, sobem.
Qual é o impacto nos títulos de Tesouro Direto? O Tesouro Selic é o menos afetado aí com a marcação a mercado, sendo uma opção mais estável. Seu preço não oscila muito aí, mesmo com as mudanças nas taxas de juros. Já o pré-fixado e o IPCA+, são os mais sensíveis à marcação a mercado, especialmente se forem vendidos aí antes do vencimento. Se o investidor precisar aí resgatar o dinheiro antes do prazo, ele tanto pode lucrar quanto pode ter um prejuízo dependendo aí das condições de mercado no momento da venda. Então, para quem é relevante a marcação de mercado? A marcação a mercado é mais importante aí para o investidor que pretende vender os títulos antes do vencimento. Quem mantém o título até o final recebe a rentabilidade acordada no momento da compra, sem se preocupar com as oscilações de preço. Por exemplo, imagine se você comprou um título IPCA+, que paga IPCA mais 5% ao ano. Se as expectativas de inflação caírem e o mercado começar a oferecer novos títulos IPCA+, com 4% ao ano, o valor do seu título lá no mercado secundário vai subir, pois ele se tornou aí mais atrativo em comparação aos novos títulos aí disponíveis. No entanto, se as taxas de juros subirem e os novos títulos IPCA forem oferecidos, por exemplo, o IPCA mais 7, que a gente viu aí recentemente, o valor do seu título cairá, porque ele oferece um retorno menor do que os títulos aí recém-emitidos. Então a gente vai falar aqui um resuminho aqui da marcação a mercado. Marcação a mercado pode gerar aí oscilação no valor dos títulos públicos antes do vencimento, afetando diretamente quem deseja vender aí antecipadamente. Por isso, se você investir aí no tesouro pré-fixado ou no tesouro IPCA+, é importante alinhar o prazo do investimento com o seu objetivo financeiro para evitar assim a necessidade de venda antecipada no momento desfavorável e você tem aquele baita prejuízo aí de marcação a mercado. Agora eu vou falar um pouquinho aqui dos CDBs, LCIs e LCAs. Beber um pouquinho d'água aqui. CDBs, LCIs e LCAs são outros produtos de renda fixa oferecidos aí por bancos e instituições financeiras. Cada um possui características específicas, mas todos são formas de emprestar dinheiro a essas instituições em troca de uma pequena remuneração, porque o banco empresta, ele vai pegar um juros bem mais alto que te pagando aí em termos de investimento. Então vamos entender as diferenças aí e as similaridades entre eles. Primeiro, o CDB, Certificado de Depósito Bancário. Como é que funciona o CDB? Ele é um título de renda fixa emitido por bancos que promete pagar uma taxa de juros definida ou atrelada a um índice como o CDI, que é o Certificado de Depósito Bancário, está sempre andando aí 0,10 abaixo da taxa Selic. E em troca, o investidor empresta o dinheiro ao banco. Quais são as características? Rentabilidade pode ser pré-fixada, pós-fixada, atrelada ao CDI, ou híbrida, parte fixa e parte indexada à inflação. Liquidez depende dos prazos das condições do CDB. Alguns aí a gente sabe que, como Sofisa Direto da Ecoval, por exemplo, o Banco Itaú também tem CDBs aí de liquidez diária, enquanto outros exigem aí o investimento até o vencimento para resgatar o valor total. Garantia: CDB é coberto pelo FGC, Fundo Garantidor de Crédito, até 250 mil por CPF e instituição financeira, ou seja, limitado a 4 instituições financeiras, limitado aí também a 1 milhão. Agora vamos falar da LCI. A LCI é um título emitido por bancos com os recursos da LCI destinados aí para o setor imobiliário. Oferece uma remuneração fixa ou atrelada ao CDI e não paga imposto de renda aí para as pessoas físicas, justamente por ter esse benefício aí do mercado imobiliário. A rentabilidade geralmente ela é pós-fixada, atrelada aí ao CDI, mas também pode ser aí pré-fixada. Normalmente possui prazo de vencimento aí definido e não oferece liquidez antes do vencimento. Pode haver liquidez no mercado secundário, mas assim, não é garantia não, e você vai pagar aí um pequeno pedágio para conseguir deixar esse dinheiro aí para a corretora ou para o banco, beleza? E agora a gente vai falar aí
das LCAs. As LCAs são letras de crédito aí do agronegócio. E como é que funciona uma LCA? Ela é similar à LCI, mas os recursos captados são direcionados diretamente aí para o agronegócio. Oferece uma remuneração fixa atrelada ao CDI e também é isento de imposto de renda para as pessoas físicas. Como características, ela tem rentabilidade, pode ser pré-fixada, pode fixada ou até híbrida também. Liquidez semelhante à LCI, a LCA tem prazo de vencimento definido, não costuma oferecer liquidez antes do vencimento. Agora a gente tem aí uma liquidezinha aí para algumas LCIs e LCAs após 9 meses, ele costuma ter uma liquidez diária. Também é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, assim como o CDB e a LCI. Quais são as diferenças e as similaridades aí de uma LCI, CDB para LCA? Todos os investimentos em renda fixa são emitidos aí pelas instituições financeiras, tá? Eles são cobertos pelo FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, oferece segurança aí até 250 mil por CPF por instituição, né? No caso, limitado a 1 milhão. A rentabilidade pode ser pré-fixada, atrelada ao CDI ou também híbrida, né? E a tributação? CDBs são tributados aí pelo imposto de renda sobre os rendimentos, tá? A tributação do imposto de renda é somente sobre os rendimentos. Você não vai perder o capital principal investido, não. Enquanto as LCIs e LCAs são isentas de imposto de renda aí para pessoa física. As destinações de recursos. Os CDBs podem ser utilizados em qualquer finalidade pelo banco, enquanto LCIs e LCAs são direcionados respectivamente para o setor imobiliário e agropecuário. A liquidez, LCIs e LCAs, como eu falei, não tem muita liquidez, precisam ser mantidos até o vencimento para você não ter perdas, mas existem casos que são permitidos a liquidez diária após 9 meses. Já os CDBs podem oferecer diferentes opções aí de liquidez dependendo do banco e do produto. O CDI, uma pequena explicação aí do CDI agora, que é o Certificado de Depósito Interbancário. É uma taxa de juros cobrados em operações de empréstimo de curto prazo entre bancos e serve como referência aí para muitas aplicações financeiras. E tem uma outra situação também, que é a taxa CDI, a rentabilidade de muitos investimentos de renda fixa, como CDBs, LCIs e LCAs, é atrelada ao CDI. Por exemplo, um CDB oferece 100% CDI, significa que ele pagará o mesmo rendimento aí do CDI, beleza? E agora, liquidez. Ela refere-se à facilidade no qual o investimento pode ser convertido em dinheiro, sem perda de valor significativa do seu dinheiro, beleza? E uma outra situação também, os CDBs podem oferecer liquidez diária, permitindo resgates antecipados, embora aí possa afetar a sua rentabilidade. No caso agora, LCIs e LCAs basicamente eles têm uma liquidez bem menor, tá? E são projetadas para serem mantidas até o vencimento. O resgate antecipado pode não ser possível ou pode pagar um pedágiozinho aí se aquela LCI ou LCA não tiver uma liquidez. Mas se tiver liquidez após 9 meses, você não vai pagar pedágio nenhum, não. Agora a gente vai falar aí de um outro investimento, que são as debêntures, os CRIs e os CRAs. O que são os debêntures, CRIs e CRAs? Debêntures são títulos de dívida emitidos por empresas para captar recursos aí no mercado. Ou seja, esse aí você não tem garantia da FGC não, tá? Não tem garantia de banco não. Quando você compra uma debênture e está emprestando seu dinheiro para a empresa emissora, por exemplo, aí uma empresa da bolsa, Taesa, por exemplo, Taesa emite debênture, você pode estar emprestando aí para a Taesa. Ela se compromete a pagar juros e devolver o valor investido no vencimento do título. Nível de risco agora. O risco da debênture está ligado à saúde financeira da empresa emissora. Quanto mais sólida e confiável for a empresa, menor vai ser o risco. Contudo, se a empresa enfrentar aí problemas financeiros,
pode haver risco aí de não pagamento. Por isso é importante analisar a qualidade do crédito da empresa antes de investir, e realmente já ocorreu caso de você não ter recebido dinheiro da debênture, tá? Geralmente, o retorno das debêntures oferece rendimentos mais altos do que os títulos públicos e os CDBs, como forma de compensar aí maior risco. Podem ser pré-fixadas, pós-fixadas ou híbridas, que é parte fixa e parte atrelada à inflação. Agora eu vou falar do CRI e do CRA. Que são os CRIs e o CRAs? O CRIs é certificado de recebível imobiliário, o CRA é certificado de recebível do agronegócio. São títulos das dívidas que têm como lastro recebíveis atrelados a imóveis para os CRIs e ao setor imobiliário para os CRAs. Esses títulos são emitidos aí por securitizadoras e o dinheiro captado é utilizado para financiar projetos ou operações nesses setores. Eu prefiro investir em CRI e CRA via fundo imobiliário de papel ou FIAGRO. O nível de risco é altamente associado à capacidade de pagamento dos recebíveis imobiliários que lastreia aquele título ali por causa do CRI. Se os devedores dos recebíveis não pagarem, o investidor pode aí enfrentar perdas. A gente viu acontecer muito aí em fundos imobiliários, por exemplo, como o HCTR11, que sofreu bastante perda. E dos CRAs também, o risco é relacionado à qualidade de recebíveis do agronegócio, como o setor agropecuário pode ser impactado por variáveis como o clima, preço de commodity. O risco pode ser maior em comparação a outros investimentos. O CRA altamente atrelado aí ao CDI. O retorno tanto dos CRIs quanto dos CRAs geralmente oferece retornos aí mais altos em comparação aí a títulos públicos e CDBs, também para compensar aí um maior nível de risco. A rentabilidade pode ser fixa ou atrelada a um índice aí como um CDI. Então, estou mostrando aqui no canto da tela uma comparação rápida desses CRIs, CRAs e debêntures aqui, por exemplo. Mais um resuminho aqui, que as debêntures são emitidas aí por empresas e podem oferecer retornos altos, mas o risco está ligado à saúde financeira da empresa. Já o CRI e o CRA são lastreados em recebíveis dos setores específicos, como o imobiliário e do agronegócio, e oferecem retornos potencialmente muito mais altos para compensar os riscos aí associados aos recebíveis, beleza? E agora a gente vai falar aí dos fundos de renda fixa. O que são fundos de renda fixa? São veículos de investimento coletivos que apresentam a maior parte dos seus recursos ativos de renda fixa, como títulos públicos, CDBs, debêntures e outros papéis de dívida. Você delega para o gestor do fundo que seleciona e administra esses ativos aí, com o objetivo de proporcionar retornos aos investidores aí do fundo. Como é que ele funciona? Primeira estrutura, os investidores aplicam o dinheiro no fundo e o gestor do fundo utiliza esses recursos para comprar aí uma carteira diversificada de títulos de renda fixa. A rentabilidade do fundo é obtida a partir dos juros pagos aí pelos títulos que esse gestor fez, né, nesses investimentos que compõem a carteira do fundo. O retorno final varia dependendo dos ativos escolhidos aí e também das condições econômicas. Liquidez. A liquidez do fundo depende das regras específicas daquele fundo e dos ativos da sua carteira. Em geral, os fundos de renda fixa têm uma liquidez maior do que investimentos individuais, mas tem períodos de carência ou regras de resgate. Por exemplo, você tem que solicitar hoje para receber daqui a 90 dias, 6 meses, daqui a 30 dias, tem fundos que é no dia seguinte. Qual que é a vantagem? Diversificação, né, que os fundos de renda fixa permitem acesso a uma carteira diversificada de ativos que reduz o risco associado na concentração em um único título aí. Uma gestão profissional, que os fundos são geridos por profissionais especializados que têm experiência e conhecimento aí para tomar decisões de investimentos informados, e o acesso, né, para esses produtos aí, no qual eles oferecem acesso a investimentos que podem não estar disponíveis aí para a gente investidor aí individual, como debênture de grandes empresas ou títulos aí de longo prazo. E as vantagens e facilidades aí que esse título tem são uma forma de investir em renda fixa, pois o investidor não precisa escolher gerenciar individualmente cada ativo. Agora, as desvantagens. Taxa de administração que você paga. Os fundos cobram taxas de administração que podem reduzir aí a rentabilidade líquida aí do investimento.
E algumas taxas, elas também podem ser cobradas no caso de resgate antecipado. O rendimento não é garantido, embora o foco seja de renda fixa. A rentabilidade pode variar aí de acordo com as condições de mercado e a gestão do fundo. O retorno não é garantido. Como eu falei lá do título público lá de marcação a mercado, debêntures criticais também sofrem marcação a mercado. Se o gestor tiver investido nesses títulos, a rentabilidade não é garantida. Liquidez, apesar de geralmente serem mais líquidos que os investimentos individuais, a liquidez pode variar. Alguns fundos têm regras aí de carência e restrições aí para resgate mais rápido. Transparência, a gestão ativa pode ser menos transparente, o investidor pode não ter controle aí dos ativos desse fundo. E aqui eu estou mostrando para vocês também uma comparação rápida aí desses casos aí para os fundos de renda fixa, que é a diversificação, que é alta com acesso a uma carteira diversificada, está aparecendo aqui na tela para vocês. A gestão é profissional com especialistas de mercado. A rentabilidade ela é variável de acordo com os ativos da carteira e a liquidez geralmente boa, mas pode variar de fundo para fundo. E os custos, fundos têm taxas de administração e, em alguns casos, taxas de performance. Então, galera, a gente vai falar aqui agora da comparação aí de rentabilidade. Por exemplo, a gente vai falar de poupança versus aí outros produtos da renda fixa. Então, como funciona a poupança? A poupança é uma das formas mais tradicionais e simples de investimento no Brasil, mas também a piorzinha. A rentabilidade de poupança é calculada com base na taxa Selic. Mas tem um detalhe muito importante aí. Quando a Selic está abaixo aí de 8,5% ao ano, a poupança rende 70% da Selic mais uma taxa referencial. Quando a Selic está igual ou acima de 8,5% ao ano, o rendimento é de 0,5% ao mês mais TR. Agora, a rentabilidade da poupança é menor que comparada a outros produtos de renda fixa, especialmente quando a Selic está baixa. Um exemplo prático de rentabilidade é, vamos comparar, por exemplo, a poupança aí com o Tesouro Selic. Bem, suponha que a Selic esteja 13% ao ano e a TR esteja zerada. A rentabilidade da poupança vai ser 0,5% ao mês mais 0 de TR, que resulta em uma rentabilidade anual de 6%, ou seja, 0,5% bem basiquinho vezes 12 meses. Já o Tesouro Selic geralmente rende um pouco acima da Selic, mas é importante considerar aí o imposto de renda. E também a taxa de custódia para aqueles investimentos da Selic acima de R$10.000, tem a taxa de custódia da B3. Então, para uma rentabilidade de 13% aí ao ano na Selic, o Tesouro Selic pode oferecer algo em torno aí de 12% ao ano, considerando o IR e as taxas de custódia. E agora também vou falar do impacto da inflação na sua rentabilidade. A inflação a gente sabe que reduz o poder de compra do dinheiro, como eu já falei na parte inicial do curso, impactando diretamente aí a rentabilidade real do investimento. Como exemplo, você tem aí um investimento que rende 6% ao ano e a inflação 8% aí. Então, sua rentabilidade real ela é negativa, ou seja, o seu poder de compra diminuiu. A poupança, aí, mesmo que possa parecer vantajosa devido à sua simplicidade no investimento, quando a inflação é alta, a rentabilidade real pode ser muito baixa ou até aí negativa. Já com o Tesouro Selic, tende a seguir aí de perto a taxa Selic. Então, ele geralmente oferece uma rentabilidade real melhor em comparação aí com a poupança, especialmente em cenários aí de inflação bem alta, como a gente teve em 2021, teve em 2014, inflação acima de 10%, tá? Agora eu vou simular uma rentabilidade para vocês, mas aqui, como é uma aula, eu vou mostrar aqui na tela para vocês a fórmula, tá? Então você pode estar usando na prática uma planilha ou uma ferramenta online e eu vou mostrar aqui uma configuração dessa fórmula para vocês, por exemplo, usando a planilha. Então, suponhando que o valor é R$10.000 que você vai investir e a rentabilidade anual da poupança é de 6%, ou seja, 6% é 0,5% ao mês. E agora a rentabilidade anual do Tesouro Selic é de 12%. E vamos colocar também uma inflação anual de 8%, tá?
Então, no caso aqui da poupança, a gente vai montar uma fórmula aqui para vocês, vai aparecer aqui na tela, ó. Se você estiver usando aqui a planilha, que é o valor futuro, vai ser igual ao valor investido vezes 1 mais a rentabilidade anual da poupança elevado ali ao número de anos. Esse elevado aí é o chapeuzinho mesmo, é o circunflexo, tá? Então, você vai colocar aqui, a gente vai simular aqui para um ano, R$ 10.000 vezes 1 mais 0,06, vai dar aí R$ 10.600, por exemplo, da poupança. Já para o Tesouro Selic, vai ser valor futuro também, mais vezes 1 mais a rentabilidade do Tesouro Selic, elevado ao número de anos. Então, nesse exemplo aqui, a gente vai colocar os R$ 10.000 vezes 1 mais 0,12, que vai dar aí 11.200 aí, que vai ser a rentabilidade total aí do seu Tesouro Selic. Agora vamos ver a rentabilidade real, que é o valor futuro menos o valor investido dividido pelo valor investido menos a inflação. Então, nesse exemplo aqui do Tesouro Selic, nós temos aí 11.200 menos R$ 10.000 dividido por 10.000 menos 0,8, que deu aí 12% menos 8%, que deu uma rentabilidade real aí de 4%. Agora, se você estiver usando uma ferramenta online, tem diversas ferramentas online aí, a gente conhece diversas. Eu, por exemplo, quando faço meus vídeos, eu uso uma ferramenta online. Então, tem diversas ferramentas aí para facilitar aí a simulação, como no site do Tesouro Direto. Tem simulador também oferecido por bancos e corretoras. Então, geralmente, esses simuladores permitem comparar a rentabilidade de diversos produtos aí, também considerar aí o impacto da inflação. Agora, um resuminho rápido aqui é que a poupança tende a ter uma rentabilidade menor comparada aí com produtos como o Tesouro Selic, especialmente em épocas de alta inflação. O Tesouro Selic e outros produtos de renda fixa geralmente oferecem retornos aí mais altos e, portanto, melhor para você se proteger aí da inflação, tá? Então, se você pode usar aí uma ferramenta online, uma própria planilha aí para simular aí a rentabilidade real dos seus investimentos. E agora, mudando a página, a gente vai falar um pouquinho de ETFs de renda fixa. Os Exchange Trading Funds. Existem ETFs de ações, nós vamos falar de ETFs de renda fixa. Os ETFs de renda fixa são uma alternativa bem interessante para você que deseja aí diversificar a sua carteira e investir aí em um conjunto de ativos de renda fixa de maneira bem prática e fácil e bem acessível, tá? Até financeiramente. Eles funcionam de forma semelhante aos ETFs de ações, mas investem em títulos de renda fixa. Tem ETFs que investem em títulos públicos, investem em CDBs, em debêntures, tá? Investem em diversas coisas. Consegue também, dependendo do mandato do fundo, investir aí em outras coisas também. Então, os ETFs, que são os ETFs de renda fixa? As Exchange Trading Funds de renda fixa são um fundo de investimento negociado em bolsa, assim como o fundo de ações, composto aí por uma cesta de serviços aí, beleza? Então, ele compra uma cota de uma cesta de títulos de renda fixa. Quando você compra uma cota de um ETF de renda fixa, você está, na verdade, aí adquirindo uma pequena participação em portfólio diversificado em títulos de dívida. Esses ETFs normalmente seguem um índice de referência, ou seja, o fundo replica o desempenho de uma cesta de ativos pré-definidos, tá? Que compõem esse índice, com o objetivo aí é proporcionar o retorno do índice de renda fixa no qual o ETF está associado. Eu vou te mostrar aqui alguns exemplos de ETF de renda fixa aqui no Brasil. Então, um dos principais ETFs no mercado brasileiro aqui é o IMAB11, e onde ele investe, por exemplo. O IMAB é um fundo que busca refletir a performance do IMAB, que é o índice de juros reais aí da Ambima, cuja carteira investe em títulos públicos e PCA+, tá? Aqui eu estou mostrando um link para vocês aqui, se você quiser estar olhando também. Estou mostrando a performance do fundo aqui na tela também do vídeo para vocês aí, desse último período aí, basicamente do fundo, tá? Então o índice no site do Investidor 10 e a performance do fundo aparecendo aqui também. Agora a gente vai vir para o fundo da B5P211, que parece uma plataforma da Petrobras.
é um fundo Itinal IMAB5P2. Esse fundo de índice tem como objetivo refletir a performance antes das taxas e despesas. O IMAB5P2 é um índice calculado pela Anbima, formado por uma carteira teórica composta de títulos públicos NTN-B, que é um título pós-fixado com rentabilidade indexada ao IPCA, mais uma taxa de juros. A NTN-B tem a NTN-B 2035, 45, 29, mas tem outras NTN-Bs que esses ETFs investem também. Estou mostrando aqui na tela para vocês a performance desse fundo, mas aqui o link do site do Investidor 10 para você que está pesquisando aí também. O próximo fundo é o IRFM11, que é um fundo que busca acompanhar a avaliação do índice IRFM do mercado da Anbima, que mede o desempenho de títulos públicos pré-fixados. Performance aqui na tela e o link aqui do site do Investidor 10 também. Agora tem um ETF aqui, IB5M, que é um fundo que busca refletir a performance do IMAB5, que é um índice de juro real longo, IMAB5+, que é um índice de juro real longo da Anbima, que investe em títulos IPCA+, com vencimentos aí acima de 5 anos. Vocês estão vendo aqui na tela a performance desse ETF e o link aí para você estar pesquisando também, caso queira tá dando uma olhadinha no site aí do Investidor 10, beleza? Não sou patrocinado aqui pelo Investidor 10 não, mas é um sitezinho mais fácil você estar pesquisando aí. Quais são as vantagens aí de investir em ETFs de renda fixa? Primeiro é a diversificação, tá, galera? Com um único ativo você adquire uma cesta de títulos aí, diversificando aí entre riscos de diferentes emissores, prazos de tipos de rentabilidade. Segundo é a liquidez, que os ETFs são negociados em bolsa, que oferece liquidez diária. Ou seja, basta vender se você não quiser o ETF mais. O ETF mais, beleza? Então permite que você compre e venda aí a qualquer momento durante aí o pregão na bolsa de valores. O baixo custo também, comparado à compra de vários títulos públicos e privados aí separadamente. Os fundos de investimento tradicionais, o ETF, tende a ter taxas de administração mais baixas, tornando-se uma boa opção, mais acessível para investidor de qualquer porte. Valor mínimo bem diminuído, não precisa ter muito dinheiro, tá? Eu estou falando agora de acessibilidade, que permite aí que você, investidor, tenha acesso a uma carteira bem diversificada de renda fixa, com uma aplicação mínima relativamente baixa. Agora, ETF de renda fixa versus investir direto em títulos, tá? Facilidade na gestão. Você pode comprar cotas de ETF de renda fixa, pode ser mais simples do que escolher aí comprar um título individualmente. Além disso, o ETF traz a gestão ativa e uma carteira aí bem diversificada. Tem uma diversificação instantânea, por exemplo, se você investir em ETF, garante a diversificação imediata, enquanto comprar títulos diretamente você precisa ter que adquirir diversos títulos diferentes para atingir aí o mesmo nível de diversificação. E, por exemplo, se você compra uma debenture, você não tem liquidez diária, você vai ter que casar com a debenture. Já um ETF você não precisa, porque tem liquidez diária, diferente de um título de renda fixa, eles oferecem liquidez diária aí no mercado secundário, permitindo aí negociação imediata. Então, se você comprar debênture, CRI, CRA, isso tudo aí, você vai ter aí que casar com o título, cantar aquela musiquinha de casamento e casar com o título. Já o ETF não. O ETF você pode ter isso aí, essa diversificação toda comprando apenas um título, beleza, galera? Agora, pessoal, a gente vai tratar aí de riscos e garantias. E a primeira coisa aí é a garantia do Fundo Garantidor de Crédito. Como ele funciona? O FGC é uma entidade privada sem fins lucrativos que protege aí os depositantes e investidores em caso de falência de instituições financeiras. Ele garante um reembolso de depósitos e investimentos até um certo valor, proporcionando segurança aos investidores. A cobertura do FGC é de 250 mil por CPF e por instituição financeira, limitado aí a R$1 milhão. Isso inclui a soma de todos os depósitos e investimentos realizados aí em uma mesma instituição, não importando o número de contas ou produtos. Quais são os produtos cobertos aí pelo FGC? São as contas correntes e as poupanças, são considerados aí os depósitos à vista,
Os depósitos a prazo aí que são considerados são os CDBs, os RDBs, que são recibos de depósitos bancários. RDB é muito comum aí no Nubank. E outros depósitos aí a prazo. Títulos de crédito são as LCIs, que são as letras de crédito imobiliário, e as LCAs, letras de crédito aí de agronegócio. E alguns outros produtos de renda fixa e similares aí emitidos por bancos. Mas em sua tese é CDB, LCI, LCA, RDB, poupança e conta corrente. O que o FGC não cobre são os investimentos em ações e fundos de investimento, exceto alguns fundos de investimento de renda fixa que aplicam aí em produtos cobertos pela FGC, mas aí é uma cobertura indireta, aí é com fundo de investimento em renda fixa e também não cobre debêntures, nem CRIs, nem CRAs. Uma coisa a gente pode falar aqui de risco de crédito e liquidez, é a parte de risco de crédito, que é um risco de um emissor de um título que não pague os juros ou principal aí na data do vencimento. Esse risco varia aí conforme a saúde financeira do emissor. Agora, quem são os emissores aí? O primeiro emissor é o governo, que emite aí títulos públicos, como o caso do Tesouro Direto, tem menor risco de crédito, pois são garantidos aí pelo governo federal. Não é garantido pela FGC, não, é pelo próprio governo. No Brasil, o risco de crédito é considerado muito baixo, pois o governo tem um poder de arrecadar impostos e emitir moeda. O outro emissor são os bancos, que eles emitem CDBs, LCIs, LCAs, são emitidos aí por instituições financeiras que têm risco de crédito associado à liquidez, à solidez, no caso, daquele banco emissor. Embora a FGC ofereça uma garantia, ainda é importante considerar aí a saúde financeira do banco. O outro emissor aqui são as empresas, que elas emitem debêntures, CRIs e CRAs, e têm risco de crédito aí mais elevado, pois dependem da capacidade financeira daquela empresa de pagar os juros e o principal. Tem empresas aí que a gente vê diversas, principalmente está acontecendo muito esse ano no agronegócio, está enfrentando muita dificuldade financeira, o que pode aumentar aí risco de calote, tá? Um risco aqui também que a gente tem é o risco de liquidez, que se refere à dificuldade de você vender aí o ativo rapidamente, sem causar aí uma grande variação no seu preço. Investimentos de renda fixa, isso significa que pode ser difícil vender seu título aí antes do vencimento, sem perder valor, tá? Os emissores aí, no caso, para esse risco de liquidez, a gente tem um governo, geralmente tem boa liquidez aí no mercado secundário e permite que esses títulos sejam vendidos aí com muita facilidade. No entanto, a liquidez pode variar de acordo com o título, com o tipo e o mercado. Já os bancos, os produtos como CDBs, LCIs e LCAs podem ter liquidez extremamente limitada. CDBs pode oferecer liquidez diária em alguns casos, mas LCIs e LCAs têm prazos aí mais longos e podem não ser facilmente vendidos aí antes do vencimento. Já as empresas que emitem as debêntures, o CRIs e CRAs, têm a menor liquidez de todas, especialmente se forem empresas de menor conhecimento, pouco conhecida. A venda desses títulos aí no mercado secundário pode ser e é muito mais difícil e vai exigir muito desconto aí para você conseguir manter uma venda rápida, tá? Então, resumindo aqui, o FGC proporciona uma garantia até 250 mil por CPF e por instituição financeira limitado aí a R$1 milhão, cobrindo os diversos tipos de títulos de renda fixa, mas não são todos, tá? O risco de crédito aí varia conforme o emissor. Título do governo tem o menor risco, seguido por banco e depois empresas aí que possuem riscos mais elevados, tá? Tem os riscos de liquidez, que refere-se à facilidade de vender o ativo sem grande variação do preço, tá? Títulos públicos tendem a ter a menor liquidez, enquanto outros produtos de bancos e empresas aí têm uma liquidez aí mais limitada. Agora a gente vai tratar aí de como escolher o melhor investimento para você. Primeira coisa, a gente tem a avaliação do perfil do investidor. Tem que saber como definir o perfil de risco e os objetivos aí da definição do perfil de risco. Então, primeiro, no caso, aí você tem 3 tipos de perfis, né? Tem conservador, moderado e arrojado, são os perfis básicos. O conservador prefere a segurança e estabilidade, está disposto a aceitar
rendimentos mais baixos para evitar a possibilidade de perda. Geralmente ele opta por investimentos aí de menor risco, como poupança, CDB, de grandes bancos, Tesouro Selic, mas esquece a poupança que rende menos, tá? O moderado aceita um pouco mais de risco em troca de rendimento mais alto. Pode investir numa combinação de título público, CDB, LCI, LCA, eventualmente algumas debêntures também. E a gente tem um perfil de investidor agressivo, que está disposto a assumir risco muito significativo para buscar aí maiores retornos. Pode incluir nesse grau aí debêntures, CRIs e CRAs. Ocasionalmente ele vai ter investimentos também em renda variável também na sua carteira. Moderado também pode ter renda variável aí na sua carteira, tá? E tem umas definições aí de perfis, tem umas questões a serem consideradas, que é a tolerância ao risco. Quanto risco você está disposto para assumir? Você está confortável com a possibilidade de perder parte do seu investimento para potencialmente obter retorno mais alto? Essas perguntas aí você tem que ter em mente, tá? Um horizonte de investimento. Qual o prazo para os seus objetivos? Curto, médio e longo prazo. Se for diário, tipo uma reserva de emergência, tem que buscar investimento de liquidez diária, por exemplo. Quais são os seus objetivos financeiros? Por exemplo, quer se aposentar? É comprar um imóvel? É para uma viagem? Então, isso aí tudo entra na avaliação. Experiência e conhecimento também é interessante você ter. Você sabe qual é o seu nível de experiência em investimento? Você se sente confortável gerenciando seus investimentos ou prefere uma abordagem mais passiva aí, tá? Uma diversificação e rebalanceamento. Você tem que ter, é importante revisar sempre os seus investimentos aí, tá? Então, diversificação, o que é? Na prática, é distribuir os investimentos entre diferentes tipos de ativos, como renda fixa, ações, FIIs, imóveis, outras coisas também. E isso serve para reduzir o risco total da sua carteira. A ideia é que, se o investimento tiver um desempenho ruim, outros possam compensar aí as perdas. Então, como você vai diversificar? Entre os tipos de investimento, você tem que combinar diferentes produtos de renda fixa, como Tesouro Selic, CDB, LCI e até mesmo alguns produtos de renda variável aí. Entre os emissores, você vai diversificar entre diferentes tipos de emissores, governos, bancos, empresas, para minimizar um eventual impacto de calote ou algum problema específico aí, tá? E entre os setores, você pode ter investimentos como debêntures, CRIs, CRAs, considere diversificar aí diferentes setores, imobiliário, agronegócio, indústria também, por exemplo. Agora, eu vou tratar aqui do rebalanceamento. O que é o rebalanceamento, tá? Rebalanceamento é um processo aí de ajustar as suas carteiras de investimento para manter a alocação desejada conforme o perfil de risco aí e os seus objetivos financeiros. Isso pode envolver a venda de alguns ativos aí e compra de outros para manter a diversificação em uma proporção ideal para o seu risco, como falei lá, conservador, moderado e arriscado, tá? Agressivo. E quando que a gente vai rebalancear? Quando tiver, assim, por exemplo, mudanças no mercado, se tiver certos investimentos aí se valorizaram significativamente ou se desvalorizaram, pode ser necessário rebalancear para manter aí a proporção desejada na sua carteira. Mudança no seu perfil de risco também. Se a sua tolerância de risco ou objetivo financeiro mudou, você pode precisar ajustar a sua carteira também. E está tendo sempre ter uma periodicidade. Muitos investidores realizam aí o rebalanceamento na carteira anualmente ou semestralmente, mas a frequência pode variar aí conforme as suas necessidades ou aí também situação do mercado. Então, um pequeno resuminho aqui, ó. Perfil de investidor serve para definir o nível de risco aí, os objetivos para escolher os investimentos. Isso é crucial, tá? Para escolher os investimentos certos. Você tem que considerar aí a sua tolerância ao risco, horizonte de investimento e objetivos financeiros e também experiência. Diversificação ajuda a reduzir aí o risco total distribuído aí nos seus investimentos em diferentes ativos, emissores e setores. Rebalancear também é uma forma de manter a sua carteira alinhada de acordo com o seu perfil de risco e objetivo financeiro, ajustando periodicamente a alocação dos ativos. Agora a gente vai partir para a conclusão dessa aula aí e algumas dicas aí também. Então, primeiro a gente vai para o resumo dos principais pontos aí, o que é renda fixa, né?
São investimentos com retorno previsível baseado em uma taxa de juros ou rendimento fixo. A importância dela é que oferece estabilidade e previsibilidade é ideal para objetivos de curto e médio prazo. Quais são os tipos de investimento de renda fixa? Temos os títulos públicos, que é o Tesouro Direto, que é o Tesouro Selic, Tesouro IPCA+, e o Tesouro Pré-fixado. Tem os CDBs, LCIs, LCAs que oferecem segurança e alguns com benefícios fiscais, como os LCIs e LCAs com diferentes termos de liquidez e rendimentos. São isentos de imposto de renda, LCI e LCA. Tem as debêntures, CRIs e CRAs, que possuem maior potencial de retorno, mas com riscos também mais altos. Algumas debêntures, CRIs e CRAs ligadas ao ramo imobiliário e agronegócio também são isentos de imposto de renda. Temos os fundos de renda fixa, que oferecem aí diversificação e gestão profissional, mas você paga taxas e variam de acordo com a rentabilidade. Você paga taxa de administração e taxa de performance, tá? Nós falamos também de comparação de rentabilidade com as poupanças aí da vida que o pessoal ainda quer aplicar na poupança versus outros investimentos. Então a poupança tende a ter uma menor rentabilidade, especialmente em ambientes aí de inflação alta. E como eu falei do Tesouro Selic, ela oferece retornos aí mais competitivos. O impacto em relação à inflação pode corroer aí o poder de compra e afetar a rentabilidade real aí dos seus investimentos. Falei também de riscos e garantias, como por exemplo o FGC, que garante até 250 mil por CPF, e por instituição financeira para vários produtos de renda fixa, como CDBs, LCIs, LCAs, conta corrente e poupança, e é limitado aí a 1 milhão. Falei do risco de crédito, risco de liquidez, que varia conforme emissor, título do governo são os mais seguros. Os bancos e empresas que apresentam riscos maiores. Bancões nem tanto, mas bancos médios e menores possuem um pouquinho mais de risco. Falei também de como escolher o seu melhor investimento. De acordo com o seu perfil, você tem que identificar o seu perfil de risco e os seus objetivos financeiros, tá? Falei de diversificação e rebalanceamento. Diversifique seus investimentos e ajustar sua carteira periodicamente aí para manter uma alocação adequada. Falei de ferramentas aí, plataformas recomendadas. Simulador de investimento como Tesouro Direto. Existe um bom simulador lá para você que quer avaliar aí quanto que vai investir por mês. Algumas plataformas como XP e BTG Pactual também possuem alguns simuladores interessantes. Tem algo que você pode usar, como mostrei a planilha aí para vocês, as fórmulas que você colocar na sua planilha. E você pode estar usando também os apps aí de controle financeiro. Pode usar a planilha do Google aí para criar simulações e acompanhar a rentabilidade da sua carteira. Tem o Guia Bolsa também, o próprio Nubank também você pode fazer isso, e outros aplicativos aí financeiros aí. Tem diversos controles aí, galera. Olha só. Eu quero saber de vocês aí se vocês têm dúvidas aí sobre renda fixa ou outros temas aí para a gente também estar podendo fazer isso, um outro vídeo como esse. E contem aí as suas histórias nos comentários, as suas experiências com investimentos, se já perderam dinheiro, se começaram direto na renda variável, depois viram que seu perfil era de renda fixa, como vocês escolhem aí os seus investimentos, e me diga aí no comentário também sugestões aí para futuros vídeos que vocês gostariam de ver, seja de renda fixa, renda variável, fundos de investimento imobiliário, fiagros, etc. Beleza, galera? Então, esse vídeo foi uma aula bem grande para vocês aí. Se valeu o seu like, deixa o seu likezinho aí. Se inscreve no canal se valeu a sua inscrição, beleza, galera? Eu me chamo Valder Rocha. Qualquer coisa, chama o VAR, beleza, galera? Um abraço, até mais aí e tchau, tchau.